A gente sempre sonha, a gente sempre tem desejos, a gente sempre tem vontades e algo a realizar. Quem crê que o idealizador dos seus sonhos está aqui nesta noite? A palavra diz que ele tem tudo preparado nas mãos dele. A palavra diz que o plano dele é bom, perfeito e agradável. Olha só, Gênesis capítulo 37, versículo 22, diz assim: Também lhe disse Rúben: Não derrameis sangue, lançai nesta cova que está no deserto, e não lancei mão nele, para livrá-lo das suas mãos e para torná-lo ao seu pai. E aconteceu que, chegando José aos seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram na cova. Porém a cova estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão e levantaram os olhos e olharam, e eis que uma campanha de Ismaelita ia de Galeade, e seus camelos traziam especiarias, e bálsamo, e mirra, e iam levar isso ao Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: Que proveito haverá em que matemos a nosso irmão e escondamos a sua morte? Vinde e vedamos a este ismaelita, e não seja a nossa mão sobre ele, porque ele e nosso irmão, nossa carne e seus irmãos o obedeceram. Amém? Pode se assentar, por vontade. Palavra bem conhecida, história de José, é uma história bem conhecida, até tem novela, filmes, e é a história de um jovem sonhador. Esse capítulo e esse versículo vai falar acerca dos irmãos dele ter jogado ele nesta cova. Mas não começou aqui a história dele. A palavra diz que ele é filho de Jacó e filho de Raquel, sua segunda mulher. A palavra diz que Raquel era estéril, e por ser estéril, talvez a esposa que Jacó mais amava, havia ali uma grande dor, porque ela não podia gerar filhos. E a palavra diz que José seria o primeiro filho de Jacó com Raquel. Ele não era o primeiro filho de Jacó, pois Jacó já tinha tido outros 10 filhos. Ele seria o 11º filho da descendência de Jacó. Porém a palavra diz que ele era especial, porque era o primeiro filho de Raquel e talvez a esposa que ele mais amava. A palavra diz que José, ele era um jovem diferenciado. Era diferenciado dos seus irmãos porque ele tinha uma habilidade. Ele era pronto para obedecer, era pronto para fazer as coisas crescerem. Você já viu esse tipo de pessoa? Tem pessoa que ninguém dá nada, mas ela chega na igreja, ela vem, ela arruma, ela organiza, e quando vê já está tudo pronto. Uma pessoa proativa, olha que palavra bonita, uma pessoa proativa. Era assim José, ele era diferenciado dos seus irmãos, mas ele não era o mais velho. A palavra diz que o pai Jacó fez uma túnica diferenciada para ele. Só os primogênitos podiam receber túnicas. E a palavra diz que Jacó fez uma túnica ainda assim colorida para o seu filho. Isso causou muita inveja perante os seus irmãos. Mas a palavra vem dizer que a maior das invejas, ou a maior decepção dos irmãos dele, é quando ele tem um sonho. A palavra diz que ele tem um sonho onde 11 estrelas, o sol e a lua se curvam perante ele. A palavra diz que ele abre a boca dele e conta esse sonho perante o pai e os irmãos, e isso deixa todo mundo indignado,
porque seria José maior do que todos eles. E a palavra diz que ali a ira acendeu no coração dos irmãos de José. Olha só, a palavra diz que ele teve um sonho e talvez por inocência ele contou este sonho. Quem aqui já falou assim: olha, esse ano eu vou comprar um carro novo? Estou profetizando, tá? Este ano eu vou comprar uma casa. Eu não tenho casa, Deus colocou no meu coração que este ano eu vou comprar uma casa. Tem pessoas que vão além: este ano eu vou me casar. Olha, profetiza, receba. Este ano eu vou fazer uma viagem internacional. Mas o problema não é você ter o desejo, não é você ter o sonho. O problema é para quem você anda contando. Olha aí que mistério. O problema é para quem você anda abrindo o teu coração. A palavra diz que ele contou aos seus pais e aos seus irmãos, e a ira consumiu o coração dos irmãos dele. Eu vou te contar e falar acerca da inveja. Todo mundo aqui sabe o que é inveja? Sabe, né? A inveja ela vai começar lá no tempo de Adão e Eva, quando dois irmãos oferecem algo para Deus, e Deus agrada de uma oferta e da outra Deus não se agrada muito bem. E a palavra diz que Caim mata Abel por tamanha inveja. Mas se a gente decorrer a Bíblia, ainda há outros momentos de inveja. Há vários momentos de inveja. E para que você saiba o que é inveja, inveja não é você querer algo que a outra pessoa tem. Deixa eu te explicar. Inveja não é eu querer ter um sapato bonito, não é eu querer ter uma roupa bonita, não é eu querer ter um carro bonito que o irmão tem. Isso não é inveja. Inveja é eu querer ter o que ele tem e não querer que ele tenha este algo. Olha que terrível. É eu achar que ele não é merecedor daquilo que ele tem. Veja só, todo invejoso é assim. Ele olha e fala: nossa, aquele sapato é lindo demais. Ah, eu queria um sapato daquele. E logo após ele vai dizer assim: aquele irmão não merece aquele sapato. Aquele sapato não foi feito para ele. Aquele carro que ele anda, ele não tem condição nenhuma de andar naquele carro. Quem já ouviu isso? É mais ou menos assim. Você chega com o seu carro bonito e a pessoa fala: olha, este carro é muito bonito, mas eu sei uma história que ele consome muito, né? Ah, o IPVA desse carro é caro, isso e aquilo. Sempre coloca defeito naquilo que tu tem. Inveja é a pessoa querer aquilo que você tem e não querer que você tenha. Olha que coisa demoníaca. Nesta noite, oh, aleluia a Deus, Deus está abrindo visões de irmãos aqui dentro, que tem aberto o coração na inocência, para aquele que não pode ouvir os teus sonhos. Aí a palavra diz que ele começou aí errando, ele contou o sonho que não era para contar, mas a palavra diz que o pai dele coloca ele como líder da casa dele. E assim, a palavra diz que os irmãos dele estavam apacentando ovelhas, ele vai atrás dos irmãos, e os irmãos, quando vê ele, começam a planejar, começam entre eles a planejar em destruir José, em matá-lo. Mas a palavra diz que entre eles acham melhor jogar ele nesta cova. Sabe o que isso nos ensina? Que pode qualquer um ou qualquer pessoa planejar contra a minha e a tua vida, mas aquele que tem um sonho de Deus, aquele que tem um chamado de Deus, aquele que é guardado por Deus, ainda que o inimigo se levante, escute bem isso, ainda que tenham preparado ciladas,
palavra diz que jogou a cova, não tinha água, mas de repente eles olham e vê os ismaelitas, homens de negócios, homens que vendiam escravos, iguarias, entre outras coisas. A palavra diz então que eles vendem o seu próprio irmão. E diz para o pai que ele foi atacado por uma fera e morto. Ali eles pensaram que deram fim àquele jovem. Sabe o que acontece muitas das vezes? Muitas das vezes a gente tem um sonho na vida. Eu tenho um sonho. E muitas das vezes a gente imagina que vai ser fácil o nosso sonho. Olha, a gente até planeja, é ou não é? Eu construí a minha casa e até hoje eu construo, porque sabe que obra nunca acaba, né? Obra é coisa que nunca acaba. Obra de rico acaba, obra de pobre, ela leva anos e anos. E aí, quando eu comprei o terreno, eu falei para mim mesmo, olha, compro o terreno, pago a parcela, compro o material, construo e tal, com 2, 6 meses, eu já estou morando dentro da casa, e aí eu já tenho isso, tenho aquilo lá, mas acontece que quase nunca é do nosso jeito. Comprei o terreno, comecei a construir a casa, e quando estava levantando a casa, o pedreiro resolveu não trabalhar mais, e eu perguntava se estava terminando. Quando eu fui na obra, ver a obra, não tinha levantado nem ao ponto da janela. E aí eu troquei de pedreiro, já tinha pagado, arrumei outro pedreiro. Esse pedreiro ele trabalhava terça, quarta, quando eu recebia na quinta, ele não trabalhava sexta, não trabalhava sábado, não trabalhava domingo. E aí eu tinha que buscar ele na casa dele, para ele vir trabalhar, e ele vinha trabalhar com raiva, porque ele não queria trabalhar, e foi uma luta terrível. Há quem desista, irmão. Há quem desista do sonho, sabia? Porque todo sonho vem com um preço de dificuldade. Todo sonho vem com luta. A palavra diz que o povo de Israel foi prometido uma terra prometida. O nome da terra já era terra prometida. Olha que coisa linda. Tinha uma promessa no próprio nome. Terra prometida. Havia anos que andava pelo deserto, mas chegou o momento que Deus levantou a Josué e falou: olha, vou levar vocês à terra prometida. A palavra diz que passou a luta, chegou até a terra prometida. A palavra diz que Josué levanta ali 12 espias, nem era Josué ainda, era Moisés, levanta 12 espias para olhar a terra prometida. A terra era o que, irmão? Não ouvi. A terra era prometida. De novo, a terra era prometida. Foi Deus que prometeu. Não fui eu. Não foi Moisés, não foi Josué, não foi Caleb. Foi Deus. Sendo assim, a gente pensa que é o quê? Que é fácil. Se Deus é Deus, Ele prometeu, a coisa mais fácil de se fazer é Ele fazer, pronto. A palavra diz que um dia o povo estava lutando, guerreando, a guerra estava grande, e o homem de Deus pediu para que Deus parasse o sol. E Deus parou. E quando Deus promete, a gente pensa que é fácil. A palavra diz que foram 12 os homens a olhar a terra prometida. E quando voltaram 10 dos 12, começaram a murmurar: meu Deus, é bonito, mas é difícil. Tem gigante naquele meio. O povo é valente, tem a muralha, isso e aquilo. Não, será que Deus não viu que tinha tanta dificuldade? Mas a palavra diz que entre os 12 ainda havia 2 que olhou assim: eu já escolhi o meu pedaço. Aqui eu não fico, meu lugar lá dentro. Eu não sei se em 2024 tu não conseguiu realizar o teu sonho, mas em 2025, nesta noite, como boca profética de Deus, eu digo a ti: continua, não para. Deus já
satisfação. A gente foi feito para procurar o conforto. Quem é que gosta do conforto? Eu gosto do conforto. Eu andava em um carro, eu comprei um mais novo, porque a gente sempre está procurando conforto. A gente reforma a casa, a gente quer ganhar melhor, para trazer o conforto para dentro de casa. Só que promessa de Deus tira crente do conforto. Olha que mistério. Aleluia, Senhor. Promessa de Deus Glória a Deus. coisa que tira crente do conforto. Amém, Senhor. Ih, meu Deus! Glória a Deus. 3 horas da madrugada, acabou o conforto. Ei, jejuar, meu Deus! Eu acho tão ruim passar fome, misericórdia, Jesus. Mas tem que fazer, irmão. Orar, agradecer. Glória a Deus. É verdade. A palavra diz assim, ó, que a gente tem que fugir, a gente tem que negar o pecado. O pecado não é coisa tão ruim não, viu? Deixa eu te contar. Pecado não é coisa tão ruim, porque se fosse ruim, o mundo não estava cheio de pecado. Mas temos que ser fortes, valentes, temos que saber que, como foi louvado nesta noite, Ele ainda está voltando e vai levar a sua noiva. Oh, aleluia! Grande Deus, aleluia! Eu estou sentindo a presença de Deus aqui nesta noite. Deus está visitando corações aqui nesta noite. Oh, Rabandara Canto, Rida, Comandaia Sébria. Vida de crente é vida de fé. Olha para o teu irmão do teu lado. Fala assim para ele: vida de crente é vida de quem tem fé. Olha que coisa. Vida de crente é vida de quem tem fé. Acreditar ou esperar naquilo que não se vê é a vida de crente. E deixa eu te falar acerca um pouco da fé. A fé é o fim e fundamento das coisas que não se vê, mas se espera ou se acredita. Primeiro a gente tem que ter fé para depois acontecer. Porque é muito fácil acontecer para depois ter fé. Olha que coisa. E se a gente olhar bem de perto, fé é coisa para quem não é bom no juízo. Eu trabalhava em um emprego e eu tinha um patrão. Trabalhava numa borracharia. Eu tinha um patrão que ele não era muito evangélico. E aí tudo que eu ia fazer, ele falava assim: ó, isso aí não vai dar certo. Por que já tem alguém assim? Isso não vai dar certo. Não faz assim porque não vai dar certo. Isso não vai dar certo. E eu falava assim: no nome de Jesus vai dar certo. E dava. Dava porque eu tentava também, fazia e dava certo. E ele falava: tudo você coloca o nome de Jesus, tudo é Jesus, tudo você acredita que Jesus vai fazer alguma coisa por você? Lógico que naquele momento ele tinha uma vida melhor que a minha. Ele era meu patrão, ele pagava meu salário e eu era apenas um borracheiro. E ele colocou aquilo como o destaque entre nós dois, né? Falou: olha, eu sou teu patrão, cheguei, não precisei de fé onde eu estou, e tu fica aí, tu fica colocando e tirando pneu. Aí eu lembro que eu olhei para ele e falei assim: ó, nem tudo que o homem conquista, às vezes é Deus que dá. Às vezes é o homem que batalha, consegue, porque Deus não é injusto. Mas o reino de Deus só é conquistado para aquele que tem fé e acredita no Salvador. Glória a Deus, verdade, Senhor. Aí eu lembro que ele ainda falou assim: ó, já comprei passagem para um monte de lugar, agora passagem para o céu eu nunca encontrei. Aí eu olhei para ele e falei assim: é porque essa passagem foi comprada a preço de sangue. Aleluia. Glória a Deus. Às vezes a gente tem que ter fé, irmão, porque é a única coisa que a gente tem que ter. Às vezes a gente está enfermo numa cama e remédio médico nenhum dá solução para essa enfermidade.
Às vezes a gente está com uma doença tão terrível, tão angustiante, que não precisa nem ser, às vezes, corporal, pode ser mental, que remédio nenhum não dá solução. Mas eu vim aqui nesta noite dizer que, para aquele que tem fé, ainda há um Deus que cura toda enfermidade, ainda há um Deus que cura todo defeito da alma. Oh, aleluia, Deus maravilhoso é este Deus. E se não tiver vida aqui na terra, a palavra diz que todo aquele que crê, ainda que morra, viverá lá na presença dele. Oh, aleluia. Esse é o Deus que dá solução até para a morte. Amém. Glória a Deus. A palavra diz que o Egito teve 10 pragas. Alguém sabe dessa palavra? Amém. A palavra bastante conhecida também, teve filme. O Egito passou-se por lá 10 pragas. Já tinha passado a primeira, a segunda, e eu quero falar da terceira, a praga das rãs. A palavra diz em Êxodo 8, versículo 8, que Faraó manda chamar Moisés e Arão, porque a rã estava em todo lugar do Egito. A rã estava de modo que estava insuportável, porque era uma praga, e aquilo estava angustiando o Faraó. A palavra diz que Faraó então manda chamar Moisés e Arão, e quando Moisés e Arão chegam na presença de Faraó, a palavra diz assim, que Moisés fala a Faraó: ó, Faraó, tu tens a glória sobre mim, pede o que tu quiseres para mim, que eu peço para Deus, e Deus atende. Ele quis dizer: olha, tu é o governador deste país, e que tu pedir para mim, eu peço para Deus, e Deus atende. E aí então Faraó fala: olha, tem essas rãs aí que estão em todo lugar, esse negócio aí está em todo lugar, está no pasto, está na cidade, está em todo lugar, e o povo não aguenta mais. Eu quero que tire essas rãs de modo que fique só no rio. Aí Moisés fala: maravilha, quando você quer que eu faça isso? Aí o engraçado é que a palavra diz assim, que Faraó olha e diz: olha, hoje não, mas amanhã tu vem e tira essas rãs do Egito. Hoje não, mas amanhã tu vem, ora a Deus, Deus te responde e tira essas rãs de todo o Egito. Olha que ignorância, irmão. Olha que ignorância. Ele tinha um homem de Deus, na posição de homem de Deus, ele tinha uma grande dificuldade, e quando o homem de Deus falou: olha, quando tu queres que Deus resolva, ele falou: hoje não, amanhã. Sabe o que isso me remete? Isso me remete que Deus nos chama todo dia. Glória a Deus. Todo dia Deus quer a gente com Ele. Mas tem gente que, como Faraó, talvez sem pensar, na ignorância, diga assim: hoje não, hoje eu não estou preparado para estar na igreja. Hoje eu não estou preparado para ter um convívio com Deus. Hoje eu não estou preparado para formar uma aliança. Hoje não. Eu falo isso porque eu não nasci na igreja. E muitas das vezes me chamavam: olha, quer aceitar Jesus? E eu dizia: não, hoje não quero. Quer aceitar Jesus, irmão? Não, hoje eu não estou preparado. A desculpa sempre é a mesma. Hoje eu não estou preparado. Hoje eu não sei ainda, como se a gente fosse escolher uma profissão, né? Como se fosse algo pro resto da vida, mas como se fosse algo que não fosse tão bom. E eu dizia: não, hoje eu não quero, hoje eu não estou preparado. Mas um certo dia, eu não ia falar isso, mas Deus tocou no meu coração. Um certo dia,
eu me casei, tive meu primeiro filho, e aí ele está ali atrás, aquele rapaz bonito ali, e aí veio o segundo filho. E aí a gente teve a notícia que talvez ele não ia nascer tão perfeito, talvez ele ia ter um problema de má formação, esqueci até o nome da doença, e ele disse que ia ser uma criança especial, não que não seja, é especial, mas ele ia ser uma criança especial e ia ter um grande problema. O médico olhou para mim e para minha esposa, o médico que fez a ultrassom, foi o mesmo que fez o meu primeiro filho. Ele olhou e falou: olha, é um homem e pai, ele vai vir especial. Eu até no momento não entendi, né? Porque especial que bom. Ele falou: ele vai vir com um problema de má formação, as pernas dele não se formou, a coluna, e já estava com 3, 4 meses, e ele vai ter esse problema. Aí ele não era crente, até ele gostava de ir para a igreja. E aí primeiro lugar que a gente vai depois da notícia dele, para a igreja. Falei: vou para a igreja. Mulher chorando e eu pensando: meu Deus, é difícil criar um perfeito, mano. A dificuldade do segundo vai ser bem maior. E eu fui para a igreja, e ali na igreja, orando, eu lembro que o irmão fez o apelo, eu aceitei a Jesus e fiz um voto com Deus. Falei: Deus, se esse menino nascer perfeito, eu nunca mais saio da tua presença. Glória a Deus. Irmão, isso tinha uns 3 meses mais ou menos de gestação, e a gente não teve mais coragem de fazer mais nenhum exame. Quando foi com 8 meses e poucos, quase algumas semanas antes dele nascer, tinha que se fazer um exame novamente. E a gente foi no mesmo médico. Só que ali eu estava com muita fé. Eu estava com muita fé de que ia dar certo aquele voto que eu fiz com Deus. Eu acreditava, porque eu sabia que Deus não ia me desamparar. Eu sabia, mesmo eu não sendo fiel, eu sabia que Deus não ia me desamparar. Aí entramos no médico, a mulher deitou, fez a ultrassom, e o médico chamou a enfermeira. Chamou uma enfermeira, chamou 2 enfermeiras, e eu olhava para a mulher, e eu suando assim, já com medo. E o médico: olha aqui, a enfermeira olhava, e a gente não entendia nada, porque uma tela preta e branca, né, um negócio, eu não entendia. E aí o médico olhou e falou: olha, se eu não tivesse feito a primeira ultrassom, ele era um japonês em Itapevi, se eu não tivesse feito a primeira ultrassom, e alguém tivesse me contado que esse menino é perfeito, eu não tinha acreditado. O seu filho não falta nenhum dedo. Irmãos, eu saí daquele lugar com mais fé ainda. Mas você sabe que o crente, ele só tem mesmo fé quando ele vê, né? Quando a coisa acontece. Eu falei: meu Deus, que coisa maravilhosa. E a mulher fez uma barriga bem grande, bonita, mas ainda tinha aquele desejo no coração: e se quando nascer vier assim com alguma deficiência? Irmãos, ele nasceu mais gordo que o primeiro, ele nasceu maior. Eu vou dizer mais bonito porque ele está aqui. Mais bonito. Ele nasceu a coisa mais linda desse mundo. Glória a Deus. Não há impossível para o nosso Deus. Amém. Não há nada demasiadamente impossível para o nosso Deus. Não há aquilo que Ele não possa fazer pela minha e a tua vida, irmão. Só basta a gente acreditar, ter fé. Só basta a gente colocar na mão dele.